Olá pessoal, tudo bem? Preste muita atenção nesse conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês, porque é um negócio que pouca gente fala, mas como um dos objetivos aqui do nosso canal é sempre deixar você sempre alerta, sempre com a mente protegida para aquilo que ainda está chegando, vai ser muito importante você prestar atenção nisso, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Para começar a nossa conversa de hoje, eu preciso citar o nome de uma mulher que provavelmente você nunca ouviu falar. O nome dela é Carol Rosin. Carol Rosin, ela é uma mulher assim que tem uma história curiosa, porque ela foi a primeira mulher a trabalhar como executiva aeroespacial na Fairchild Industries, que é uma importante empresa americana de fabricação de aeronaves e veículos aeroespaciais. Por que a história dela é interessante? Porque foi nessa época que ela atuou como um porta-voz do Dr. Brown. O Dr. Brown, não o Emmett Brown lá De Volta para o Futuro, mas o Dr. Brown foi um engenheiro aeroespacial alemão, considerado o pai das viagens espaciais, da ciência de foguetes e do programa espacial norte-americano. Em maio de 2001, essa mulher, a Carol Rosin, ela deu uma palestra lá em Washington, na capital norte-americana, no National Press Club, junto com outros 20 aposentados da Força Aérea, da Administração Federal dos Estados Unidos e oficiais de inteligência. Na sua fala, ela trouxe uma série de informações que são difíceis de acreditar, mas que eu vou apresentar aqui para vocês uma parte, para você abrir muito o olho. Primeiro, você precisa lembrar que o Dr. Brown, ele foi um engenheiro alemão que trabalhou lá na Alemanha na época do bigodinho nojento. Ele trabalhava com bigodinho, mas quando os alemães perderam a disputa lá, levaram os melhores cientistas para os Estados Unidos. E ele foi um dos caras que foi lá trabalhar e desenvolveu a NASA. Você sabia dessa história? Me diz aqui embaixo se você sabia ou não. O que essa, então, secretária do Dr. Brown disse? Disse que ele revelou para ela, assim, numa conversa bem particular, ainda na década de 70, que uma série de inimigos virtuais, fictícios, construídos, seriam levantados para avançar a agenda do controle global. Segundo ela, o Dr. Brown disse que os primeiros inimigos seriam o pessoal lá de Moscou. Depois seria o pessoal lá do Oriente, os barbudos com turbante, né? Depois seriam os asteroides. E em último lugar seriam os extraterrestres. Parece que a gente já está nesse último pedaço dessa história, se é que ela é verdadeira. Por quê? A ideia de Moscou já meio que passou, né? Tá voltando agora, mas nesse momento que a gente está vivendo, 2023, está saindo um pouco de cena. A ideia do pessoal lá dos turbantes saiu de cena quando o presidente Biden decidiu tirar todo o efetivo norte-americano lá do território afegão. Agora chegou nessa outra fase. Uma fase, né, em que essa história de alienígena está ganhando muita importância, mas faltou um pedaço dessa história que ganhou pouca importância, que é a questão dos asteroides. Porque, segundo a Carol Rosin disse, primeiro seriam os asteroides, depois a questão extraterrestre. Parece que eles pularam direto para a questão extraterrestre, mas eu vou mostrar para vocês que não, que esse bicho-papão dos asteroides, ele está mais vivo do que nunca e você precisa ficar bem atento ao tipo de discurso que está sendo construído, porque agora nós ficamos sabendo que a NASA conseguiu, com sucesso, alterar a trajetória de asteroides. Isso é muitíssimo importante, porque é a primeira vez que a gente ouve esse tipo de conversa. Agora, a pergunta que fica é, mas por quê? Tinha algum asteroide vindo em nossa direção? E eles não falaram pra gente para não deixar todo mundo alarmado? Essa que é a grande pergunta. Numa matéria, agora do dia 1º de março, ficamos sabendo que estudos confirmaram o sucesso da estratégia da NASA para desviar um asteroide com uma bicuda. Olha só, né? Interessante, né? Artigo publicado na Nature revela como a sonda DART alterou a órbita desse corpo celestial. Então, quando você
vai analisar esse conteúdo, você vai ver que eles fizeram pela primeira vez essa experiência mudando a rota de um corpo dessa natureza. A pergunta que fica é, eles estão fazendo isso para se prevenir ou eles já sabem desse problema? Existe uma teoria de que há diversos desses objetos que oferecem uma enorme preocupação para a população terrestre. Mas o que muitos especialistas dizem é que a maioria desses objetos a gente nem chega a ficar conhecendo, porque, segundo muitos especialistas, isso deixaria as pessoas muito nervosas sem necessidade. Assim como aquela história, né, do Orson Welles, quando ele fez uma adaptação radiofônica, né, como se fosse uma radionovela do livro, né, a Guerra dos Mundos, do H.G. Wells, né? E aí aquilo gerou um caos, porque muitas pessoas não perceberam que se tratava de uma encenação, acharam que isso era real, então deu aquela confusão gigante, né? Então, alguns especialistas dizem que existem alguns desses objetos que trazem uma enorme preocupação nesse sentido. Porém, a informação não chega às pessoas para evitar esse tipo de preocupação. Agora, a pergunta que fica é, qual é o benefício que isso teria para o avanço de uma agenda global? Para que se seja formado um governo global, é necessário que haja um problema global. Vários problemas têm sido elencados aí como grandes candidatos a conseguir justificar a criação de um governo global. Por exemplo, o aquecimento global, uma crise sanitária global, entre outras coisas. Um conflito de natureza global. E agora a gente tem ali um problema global também, porque a colisão de um objeto como esse, dependendo do tamanho, poderia gerar um problema também muito complicado para toda a humanidade. Então, isso sendo colocado como um problema global, justifica que uma comissão global, um comitê global seja formado para poder resolver isso, né? Então, eles vão dizer, é uma excelente notícia para caso algum dia a gente precise desse tipo de equipamento se for descoberto um asteroide em rota de colisão conosco, né? Os estudos mostram que aqueles que têm 1 quilômetro ou mais são aqueles que poderiam acabar com a civilização aqui no nosso planeta, né? Eles dizem que já foram praticamente todos descobertos dessa natureza, né? E nenhum tem uma rota certa para chegar até aqui. Só que aí o que eles dizem? Mas ainda há muitos objetos menores com tamanho parecido com esse que foi desviado da rota, que seguem desconhecidos e seriam capazes de gerar grandes estragos aqui na Terra. E aí o pessoal diz que os astrônomos devem continuar procurando, né? E afastar de vez ali o risco da gente ser objeto de uma situação como essa, tá certo? Então, pode ser que essa matéria, agora do dia 1º, e esse assunto que já vinha sendo tratado desde do final do ano passado, né? Pode ser que agora, além da questão dos extraterrestres, a gente primeiro comece a ver falas sobre um perigo de um asteroide desse chegar até a Terra e gerar um problema muito complicado. Isso tudo, segundo aquela teoria, utilizado como uma justificativa para avançar os projetos de um governo global. Você acha que qual será o grande candidato para o estabelecimento desse governo global? Primeiro, um aquecimento global, uma nova crise sanitária global, um conflito global, uma chegada de alienígenas, que é claro que seria um evento de natureza mundial também, ou esse perigo de um asteroide. Qual desses candidatos você acha? Na agenda que a Carol Rosin falou, primeiro os asteroides, por último os extraterrestres. Se isso for real,
a gente já está na última fase desse plano aí, né? O que você acha? Dê sua opinião aqui embaixo nos comentários e fica o convite para vocês estarem conosco no Manual de Sobrevivência 2023, o curso especialíssimo, onde trato muito desses assuntos também, de propaganda, né, e de uso da questão alienígena para controlar a mente das pessoas como instrumento de propaganda geopolítica. A gente fala muito sobre isso. Vem estudar conosco, você vai pagar uma mensalidade, mas vai estudar um ano inteiro comigo, tá? Aproveite. Forte abraço para vocês. A inscrição acessando o primeiro link aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas que é bom. Valeu!